Boa noite, amigos do GPEC. Que seja o nosso primeiro pensamento de elevação ao Criador, rogando bênçãos para a coletividade humana, bênçãos de misericórdia, de saúde e de paz. Que a luz do Evangelho de Jesus possa chegar a todas as consciências, sobretudo daqueles que têm a responsabilidade de conduzir em todos os níveis, em todas as instituições, os destinos da coletividade humana. Quero de início agradecer a direção do GPEC e a nossa, em particular, a amiga Iramar, que foi a intermediária deste convite para que estivéssemos hoje, podendo conversar, para que conversemos sobre o Evangelho de Jesus, abordando o tema buscai antes o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma determinação de Jesus. Essa expressão indica uma determinação, porque ela foi direcionada aos seus discípulos, não foi falando para a multidão, mas foi diretamente para eles, no instante em que eles estavam reunidos em conversas. Jesus, nesse momento, fazia uma doutrinação, poderíamos dizer assim. Ele estava tecendo informações, levando informações, estabelecendo comparações, a fim de esclarecer aos seus discípulos a finalidade da obra que estava em realização, ou seja, a implantação da Boa Nova na Terra. E eles eram, naquele instante, as criaturas responsáveis, porque assim se comprometeram a darem sequência ao trabalho que Jesus veio fazer após a sua partida aqui do nosso planeta. Naquela oportunidade, Jesus conversava com eles e se referia a assuntos do dia a dia da existência humana, levando em conta a realidade que eles viviam naquele momento, naquela época. Ele, por exemplo, dizia assim: ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Por isso eu vos digo que não vos preocupeis com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber. E aí ele entra naquelas considerações, comparando essas atividades, ou essas, digamos, preferências que eles poderiam ter, correlacionando com a realidade da vida natural. Por exemplo, dos animais, das aves dos céus. Olha aí as aves dos céus que não fiam, nem tecem, nem juntam em celeiro. No entanto, o Pai Celestial as alimenta todos os dias. Olha aí o lírio do campo, que não fiam, não tecem, mas eles se desenvolvem. E nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E, portanto, não deveis vos preocupar com o que havereis de comer, o que havereis de beber, o que havereis de vestir. Essas coisas os gentios já fazem, é o que eles fazem. A preocupação, o que ele quer dizer com isso? A prioridade é outra. Buscai primeiro o reino de Deus. Então aí ele está num trabalho educativo para tirar da consciência, transformar a consciência daqueles homens simples, porque não tinham cultura. Sabemos que eles eram pescadores, talvez somente Levi, que era cobrador de impostos, mas eram homens simples,
acostumada à vida rotineira, da beira do lago, pescaria, etc., e que não tinham maiores informações no campo intelectual. Eles viviam, segundo as tradições, segundo inclusive as demandas diárias para a sobrevivência. Mas Jesus estava trazendo algo novo, algo que extrapolava a realidade apenas rotineira da vida de sobrevivência. Ele estava trazendo algo que toca o espírito. Então ele estava ali fazendo um trabalho, e era a continuação desse trabalho, de reeducação da consciência destes homens, preparando-os para uma missão gigantesca. Afinal de contas, era a missão de dar continuidade à divulgação, ao exercício e expansão da Boa Nova que Jesus trouxe. Ele dizia, portanto, que essas preocupações não é que elas não devesse ter dedicar algum tempo para essas necessidades, até porque é impossível imaginar-se que alguém não se preocupasse, ou melhor, não se ocupasse em cada dia com a sua sobrevivência, com o seu alimento e coisas dessa natureza. Por isso que ele diz assim, não vos preocupeis pelo dia de amanhã, a cada dia bastam os seus cuidados, basta o seu trabalho. Então, a questão de Jesus estava voltada para preocupações e não ocupações. As ocupações são normais. Ele não diz que deixe de se ocupar, de cuidar da sua sobrevivência, mas não vos preocupeis. Era isso, esse é o tema. Porque o tempo teria que ser dedicado para uma outra aprendizagem, e ele não tinha muito tempo para estar aqui passando esses ensinamentos. Então poderíamos dizer que eles estavam ali no momento de um curso intensivo, esse curso durou 3 anos, e ele estava, e qual era a base essencial? Era dar a eles consciência de que há uma realidade diferente, uma realidade além daquela concebida. Quando ele diz assim, os gentios é que fazem isso, levemos em conta que quem eram os gentios? Os gentios eram os povos considerados, digamos, politeístas. Eram os povos que não acreditavam num Deus único ainda. Eram os povos que estavam muito voltados apenas para a vida do mundo, onde todos os investimentos das suas forças, das suas preferências, se relacionavam ao mundo em que viviam. Até mesmo os judeus. Os judeus não eram considerados gentios, porque era um povo que já cultivava, há muitos séculos, a crença em um Deus único. Eles, os apóstolos, eram judeus e cultivavam essa tradição. Mas até mesmo essa consciência do Deus único era muito limitada, porque não era o Deus a quem Jesus se referia. O Deus que Jesus se referia no seu e o reino desse Deus a que Jesus se referia. Era um Deus que nós sabemos, era um Deus mais voltado, digamos, para a justiça rigorosa, um Deus justiçador, um Deus cobrador, às vezes ciumento, um Deus que não perdoava se o sujeito cometesse um pecado, o chamado pecado ou qualquer erro. Daí a chamada lei do olho por olho, dente por dente. Se alguém cometia um erro ou cometia um crime, pagava na mesma moeda. Então Jesus vai dizer que não era bem isso, né? Ele costumava dizer, foi ensinar, aprendestes o que foi dito aos antigos, determinada coisa. Hoje eu vos digo, é bem outra. Quer dizer, ele não veio, como ele disse, para derrogar a lei, mas para dar cumprimento à verdadeira lei, era a lei do amor, fundamentada no amor. Mas as tradições que foram se constituindo ao longo dos séculos, todas as conveniências, inclusive por força das conveniências humanas, era exatamente isso que ele combatia. Daí ele veio dizer, o reino dos céus está estabelecido em outras bases, e eram essas outras bases que ele vinha trazer quando enunciava esses ensinamentos. Ele dizia ainda, nessa mesma conversação, quando ele dizia, por exemplo, não junteis tesouros na terra, que a traça e a ferrugem corroem, mas estragam,
mas junteis tesouro nos céus. Esses tesouros dos céus são tesouros permanentes, eles têm caráter de eternidade, são as conquistas da alma, as conquistas do espírito, o conhecimento, as verdades conquistadas, as virtudes conquistadas e adquiridas através dos diversos esforços que exigem renúncia, sacrifícios, as boas obras, enfim. Então ele vai dizer o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. Esse era o caminho, esse era o seu objetivo. Então essa busca do reino, ele já dizia antes, quando lhe perguntaram certa vez a respeito, Senhor, mestre, onde, essa pergunta deve ter sido feita por um fariseu, quando é que vem esse reino que você anuncia, esse reino dos céus? Quando é que vem? Ele disse, olha, o reino ele não vem com sinais exteriores, mas o reino dos céus, ele já se encontra dentre vós, ele está dentro de cada um de vós. Então, olha aí que a compreensão é bem outra. A compreensão que existia antes era um reino de características externas, acreditando que o povo judeu haveria de se libertar de todas as mazelas, a escravidão, as explorações de ordem política, econômica, etc., militar, para se libertar de se formarem uma nação poderosa e constituírem assim, esse reino que haveria de dominar o mundo. Mas Jesus não é bem, a concepção é essa. Daí a intensidade do curso, digamos assim, da orientação, do ensino que ele trazia para os seus discípulos. A referência ao reino, ele sempre fez em várias situações. Durante que eu digo assim, em todas as páginas do Evangelho, ou no manusear as páginas do Evangelho, dos 4 evangelistas inclusive, vai se ver que ele se refere muito ao reino dos céus. Ele faz muitas referências em diversas oportunidades, sempre em caráter de comparação, não de definição, mas de comparação. Mateus registra no seu Evangelho que Jesus estava falando para o povo, para a multidão, usando o sistema de palavras, o método das palestras, melhor dizendo, e das parábolas, e no transcurso dessas parábolas ele citou uma que parece que foi a parábola do joio e do trigo, e junto a outras, né? Mais adiante, os discípulos dizem, mestre, pedem para ele em separado, nos explique essa parábola do joio. Nós não entendemos. Então ele passa a fazer aquilo que não fazia para o público, mas fazia reservadamente para eles. Era, digamos, a iniciação. É um ensinamento que era a iniciação nestes, digamos assim, nestes segredos maiores do seu ensinamento, porque eles estavam sendo preparados para compreenderem isso. Gradativamente eles iam absorvendo. E na sequência desses esclarecimentos sobre a parábola do joio e do trigo, ele oferece mais umas 3 parábolas seguidas, curtas parábolas. E o nosso grande estudioso do Evangelho, que foi Carlos Torres Pastorino, falando sobre isso, ou comentando sobre isso, ele diz o seguinte: as parábolas foram relacionado ao reino dos céus. Um homem encontrou um tesouro escondido, e pegou esse tesouro entusiasmado, cheio de alegrias pela identificação que ele viu no valor daquele tesouro, escondeu um tesouro num campo, escondeu esse tesouro numa área desse campo, vende tudo que tem, volta e compra aquele campo, fica para ele. Aí eu ia me referir a Pastorino, é que Pastorino esclarece o seguinte, que essa correlação com o campo e com o tesouro
É porque naquela época as leis israelitas davam direito a que aquela pessoa que comprasse um terreno, um imóvel, ele se apossar, podia explorar não só o imóvel em si, o solo, mas também o subsolo. E naquela época era um costume bem já rotineiro mesmo, de se guardar, para evitar roubos, guardar tesouros, ou seja, você pegava numa vasilha e ali guardava moedas de ouro, de prata, de bronze e outros bens dessa natureza, escavava a terra e no centro da terra deixava ali escondido para que não ocorressem roubos. Isso, com o tempo, as pessoas morriam, essa coisa. Então passou ocorreu o hábito das pessoas procurarem tesouros, escavarem aqui e ali na expectativa de encontrar, e às vezes encontravam naturalmente. Então, é por isso que Jesus traz essa comparação. Compara o reino a um tesouro que foi encontrado num campo e aquele que o encontrou, comprou dessa maneira, dessa forma. Em seguida ele diz, semelhante a isso, um comprador de pérolas, o reino é comparável a uma pérola que foi encontrada por um comprador de pérolas de qualidade, e essa pérola lhe apresentou um valor lhe apresentou na sua avaliação uma qualidade muito elevada. Então ele, reconhecendo o valor precioso daquela preciosidade, ele volta, ele vende tudo que tem, retorna, compra aquela pérola e fica para si. Essa é a segunda parábola, que ele compara o reino dos céus. Mas tem uma terceira, ele acrescenta uma terceira. O reino dos céus é semelhante a uma rede que foi jogada ao mar e, puxada pelos homens, pelos pescadores, ela pegou uma quantidade imensa de peixes diferenciados, e ao chegar à praia, na terra, eles sentaram e foram fazendo a separação, pegando os peixes considerados bons, colocando em uma vasilha, nos cestos, e aqueles não considerados não bons foram devolvidos para o mar, fazendo esse tipo de seleção. Assim ele também compara o reino dos céus. Que comenta Pastorinho? As duas primeiras semelhanças, do tesouro e da pérola, elas dão uma ideia elas se correlacionam com aquele outro enunciado. Não tem tesouros nos céus. Né? Se correlacionam também com isso. Mas são considerados, como são tesouros preciosos, assim ele considera o que é isso? Seria a boa nova. Esse tesouro que, no caso dos apóstolos, ou todos nós, ao encontrarmos, nós devemos dar inteira prioridade na aquisição dos valores que esse tesouro oferece, deixando que as demais coisas aconteçam não com essa prioridade. Porque quando Jesus dizia que o Pai Celestial alimentava todos eles, os animais, as aves, e supria as plantas com as condições naturais de sobrevivência, ele queria dizer também que, se a Terra, se o planeta é capaz de suprir as necessidades de todos os seres criados neles existentes, porque Deus assim dotou de recursos para isso, quanto mais para os homens, que é a criatura mais, digamos assim, qualificada da criação divina na Terra. Então, a questão se situa em priorizar. Então, a prioridade é para o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Este reino que o próprio Jesus já tinha dito em outras oportunidades, o reino dos céus está dentro de cada um de vós. Está no íntimo de cada um. E essa busca passa por esforço, por trabalho. Mas Pastorino faz um comentário ainda, que me parece bem interessante, quando ele diz, essa terceira parábola, que vem junta logo imediato às outras duas, ele diz assim, que essa rede, essa seleção de peixes entre os peixes, indica que
é preciso que haja discernimento. O discernimento para fazer a escolha, porque muitas vezes você pode julgar aquilo com coisas valiosas, tesouros valiosos, pérolas valiosas, e que efetivamente não seja. Então é preciso ter discernimento, saber escolher, ter conhecimento. Por exemplo, nós poderemos nos encantar por determinadas doutrinas, determinadas fontes de informações, enfim, de conhecimentos, mas que na verdade a aparência, como ele diz, pode ser aquela história, nem tudo que reluz é ouro. Pode aparentar ser uma preciosidade que ele efetivamente não seja. Então ele acha que a terceira parábola veio para poder, digamos assim, dar uma espécie de mais garantias das anteriores, a ideia anterior, porque os tesouros nós devemos procurá-los. Ao encontrá-los, devemos saber priorizar esses tesouros. Entretanto, saber ter noção se de fato é aquele que efetivamente mais tem valor efetivo. Mas tem um outro aspecto na interpretação dessas parábolas, é que elas dão ideia de empenho para isso. E elas não, os tesouros que nós precisamos, ou seja, para alcançarmos o reino dos céus, que é esse tesouro almejado, exige esforço. E não dentro dos padrões, simplesmente dos padrões da vida comum. Movimentação de superfície, é preciso mergulhar, é preciso entrar no interior de nós mesmos. Por isso que ele diz, o reino de Deus está dentro de cada um, no coração de cada um. Então a busca é interna, buscai primeiro. Então a prioridade é essa. E quais os caminhos para isso? Quais os métodos, os meios para isso? O próprio Jesus exemplificou. Além dos seus enunciados, que muitas vezes com essa característica poética, que pode parecer, digamos assim, coisa apenas de poesia, um tanto ingênua, mas ele não só doutrinou, não só ensinou em diversas situações, em diversos momentos, nesses momentos de comparação, nesses momentos de enunciação como esse aqui, porque aqui, nesse enunciado das aves dos céus e dos lírios do campo, ele apresenta uma situação e faz comparações. E conclui, aí sim, tudo isso tem uma conclusão. É uma conclusão que já não é mais uma comparação, é como se fosse uma determinação. Buscai primeiro. É preciso que seja por aí. Os caminhos não são os caminhos normais, como fazem os homens comuns do mundo, correr atrás de riquezas, as riquezas ostensivas. É um outro padrão de riqueza, é um outro nível. E este nível, ele é invisível, mas é preciso buscá-lo, é preciso, então, portanto, assim como para se encontrar a pedra preciosa, que sempre, a pérola que vem do fundo do mar, porque ela se produz, ela é produzida no fundo do mar através dos moluscos que lá vivem, assim também os tesouros, no caso do tesouro daquela época, você tem que buscar no centro da terra. Então temos que buscar o tesouro dentro de nós. Aí nós vamos ver que há, inclusive no Sermão do Monte, no enunciado do Sermão do Monte, que é outra peça de oratória assim, dotada de muita beleza, de muita poesia, ele começa com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças falam de felicidade, é um convite à felicidade, é um caminho que ele mostra para atingir a felicidade. O Sermão do Monte é todo ele um caminho de orientação, de ensino moral em relação à vida em todos os sentidos, em todos os momentos, com relação ao próximo, com relação a Deus, com relação a nós mesmos, enfim, em tudo que se quer dizer de construção na nossa vida. O caminho é esse, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse. Jesus aponta o caminho. E o Sermão do Monte é um roteiro seguro para isso. Mas ele começa com as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Olha o reino dos céus aí. Aí eu vou me valer para poder apresentar aqui na nossa conversa, de algo que já ouvi através desse grande palestrante mineiro, que muito conhece sobre doutrina espírita e tem uma
assim, uma capacidade muito especial de abordar o Evangelho, que é Simão Pedro. Ele, comentando sobre isso, ele tem uma tese que eu acho muito interessante, com relação às bem-aventuranças. Ele diz que a primeira bem-aventurança, que é a bem-aventurada dos pobres de espírito, ela forçosamente não está ali por acaso. Aliás, todas elas não estão de uma forma aleatória, enumeradas como Mateus assim enumera. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, né? Então, naquela sucessão, ele diz que esse encadeamento significa efetivamente uma cadeia, como se fosse uma escada, um degrau que se sobe. Cada bem-aventurança incorpora as virtudes da bem-aventurança seguinte, incorpora a anterior. Então, a primeira indica humildade. A virtude da primeira bem-aventurança é humildade. Ele diz, não é que seja a mais importante das virtudes, mas é a mais necessária. Nenhuma das outras, ninguém atinge o nível de virtude das demais bem-aventuranças se não tiver essa virtude essencial, básica, que se chama a humildade. E assim sucessivamente, ele vai como se fosse uma espiral, onde, ou melhor, como se fosse uma digamos assim, seria espiral, não seria espiral, é como se fosse, digamos assim, um cone, onde começa a extremidade do cone é a primeira virtude, e ele vai crescendo e absorvendo as outras, até chegar, por exemplo, naquela bem-aventurada dos pacificadores, é a sétima virtude, e logo depois tem mais duas que se referem às perseguições. Mas o que ele quer dizer com isso? Que essa referência da virtude primeira nos mostra que é através da humildade, é através da conquista dessa virtude, é o primeiro passo para mergulharmos, nós buscarmos o reino de Deus. Esta busca que indica que temos que estarmos predispostos, abertos, com capacidade de aceitação para aprendermos, ouvirmos, aprendermos e aprendermos cada vez mais. E com a vivência, conquistando experiências e crescendo. Então, nós poderíamos dizer assim, bem, Jesus fez esses ensinamentos de uma forma com tanta beleza, com tanta poesia, inclusive, mas na prática, na realidade, como poderíamos identificar essas coisas na realidade da vida? Continuemos com os evangelistas, com os apóstolos. Se nós observarmos a sequência das atividades deles, observamos que eles estiveram com Jesus durante 3 anos, receberam esse curso intensivo de espiritualização, de conhecimento de valores espirituais, de conquista disso. É natural que muita coisa eles aprenderam. Não atingiram o estado de perfeição, né? Tanto é que eles falharam. Jesus, no episódio dos momentos finais de Jesus, aqui na Terra, sabemos que um traiu, Pedro negou, enfim, os demais todos se ausentaram, fugiram, digamos assim, daquele momento mais difícil, só João ficou até o final. Mas depois, o próprio Jesus os reagrupou, à exceção de Judas, que se suicidou. Jesus veio e os fortaleceu, quer dizer, como se fosse uma complementação do curso da aprendizagem que eles tiveram. Essa fase final, que foi após a ressurreição, após aqueles dias que sucederam a ressurreição, o dia de Pentecostes foi um dia decisivo. A partir daí, depois esses homens começaram a agir dentro do compromisso que eles assumiram, levando já consigo o que aprenderam e, sobretudo, o que conquistaram moralmente, em termos de convicções, em termos de definições nas suas vidas. Eles estavam aí caminhando no exercício da conquista do reino de Deus. Tanto é que
o que nós sabemos através do que escreveu Lucas, né, no livro dos Atos dos Apóstolos. Eles começaram a ser, digamos, procurados por pessoas necessitadas, sofridas, que se afeiçoaram a Jesus, ao Evangelho de Jesus, e passaram a atuar, fazendo curas, atendendo, expulsando, afastando espíritos obsessores, né? Atendendo, enfim, trazendo consolo, informação, promovendo inclusive prodígios, como se diz. Estes homens a perseguição continuou. Eles foram forçados a se estabelecerem fora de Jerusalém e se instalaram no local quando construíram suas tendas, como se fossem casas humildes, chamada Casa do Caminho de Jope. Casa do Caminho, porque era no caminho de Jope. E lá eles continuaram a atuar, continuaram a acolher as pessoas que vinham com seus sofrimentos, suas dores, enfim, fazer aquilo para que Jesus os orientou e os escalou. Atender, lembra que ele fala, em determinado momento, que Jesus, durante o período de convivência com eles, os mandou para visitar, para sair, como se fosse se exercitarem na prática do que deveriam fazer. Curai os enfermos, afastai os demônios, os expulsos. Enfim, pregai a palavra da Boa Nova, tudo que fosse necessário com humildade. Você não precisa que leve muita coisa, não leve 2 alpercatas, não leve duas roupas. Leve que seja o mais simples possível. Ou seja, as demais coisas ficam no segundo plano. O essencial é atuar dentro dos princípios para os quais eles estavam sendo treinados. E na Casa do Caminho era isso que eles faziam. Aí pergunta, as demais coisas, como diz Jesus, naturalmente acontecem. Elas vêm de alguma forma ou de outra, porque Deus não desampara ninguém. Então eles nessa construção de uma obra extraordinária de atendimento, de socorro, de orientação, de esclarecimentos para os ignorantes que buscavam entender a coisa, as pessoas que os buscavam, foi convencionado entre eles, as pessoas traziam seus recursos. Então ali eles criaram uma comunidade e passaram a ter uma vida comunitária. Os bens que as pessoas tinham, vendiam seus bens, aqueles que aceitavam, que inclusive naquela época tinha o batismo, a moda de João Batista, aqueles que se incorporavam à instituição, traziam seus recursos e aqueles bens eram direcionados e repartidos entre todos os que faziam parte da comunidade conforme as suas necessidades. Não havia necessidade. Ninguém passava necessidade material. E ao mesmo tempo, estava ali se exercitando uma comunidade fundamentada na Boa Nova de Jesus. Então, isso mostra que na prática, o que já é muito bonita, de uma forma inclusive, digamos assim, poética, estava sendo na prática, posta em prática. É uma questão de compreensão e de entendimento. Mas nós podemos ainda observar dentro desta fase inicial da caminhada do cristianismo um outro exemplo muito marcante, com características um pouco diferentes dessa, mas na essência se dá na mesma coisa. O que ocorreu com Paulo, o Saulo. Saulo foi aquele que, todos sabemos, foi um perseguidor. Mas a partir do encontro de Saulo com Jesus às portas de Damasco, algo de diferente acontece, de uma forma muito acentuada. Porque Saulo era aquele que tinha o quê? As demais coisas de sobra. É verdade que ele era um homem voltado para a religião e dedicado a ela de forma extrema. Os cristãos, inclusive, esses cristãos sofriam dele perseguição, mas ele tinha o quê? Ele era um homem de boa origem, considerado de uma casta privilegiada entre os fariseus. Ele era um homem muito inteligente, muito culto, já um doutor da lei, quer dizer, ele tinha, em termos de vida social, econômica e, digamos, e dentro da realidade da vida judaica, ele tinha tudo, ele tinha uma super retaguarda que lhe dava tranquilidade e poder. Tanto é que ele, apesar de ser um jovem de relativamente 30 anos na época, ele, como já um doutor da lei, se destacava e era uma liderança.
Por isso que ele era que exercia, conseguiu autonomia para promover perseguição aos cristãos. Ele foi para Damasco com esse objetivo. Sabemos que, inclusive, que Estevão, que lá na Casa do Caminho, foi perseguido por ele e veio a morrer em consequência das perseguições promovidas por ele. Bom, mas a partir do encontro com Jesus, tudo muda. Porque naquele instante, que ele, como se diz, literalmente ele cai do cavalo, mas cai do cavalo, tudo isso também cai com ele, cai com essa queda do cavalo dele. Porque ele, temos que rever a grande capacidade que ele tinha, inclusive a personalidade muito marcante, né? Ele é um homem de muitas qualidades, então ele teve a capacidade de, naquele instante, depois do encontro com Jesus, fez uma verdadeira inversão no sentido da sua vida. A partir dali, ele já entra em Damasco cego. Veja como as coisas mudam. Cego, amparado por um seu companheiro de viagem, que era uma espécie de um servidor, vai para uma estalagem onde se acomoda, passa a depender dos serviços daquele homem da estalagem. Depois, ele recupera a sua visão através de Ananias, um cristão a quem ele foi lá para perseguir. Este homem, digamos assim, direcionado por Jesus, vai até ele, e é Ananias quem recupera a sua visão. A partir daí ele não tem mais meios, mais recursos, então não tem mais todo esse apoio, todo esse conjunto de elementos, de fatores que lhe colocavam como um privilegiado. Ele passa a depender de Ananias, aquele a quem ele foi perseguir, mas que amorosamente o atende e passa a ampará-lo dentro de Damasco. Ele vai à casa daquele que era seu grande amigo e de quem ele era líder cristão lá em Damasco. E ele é rejeitado, vai à sinagoga, quando estavam todas aquelas pessoas que o tinham como um líder, e ele é rejeitado, inclusive é escorraçado da sinagoga. Tudo muda. Então, todas essas demais coisas desaparecem da vida dele. Ele começa um exercício novo. Ele começa a se exercitar na busca, porque ele aceitou, achou que agora o caminho dele era seguir Jesus. Ele vai fazer essa busca do reino e trilhar um outro caminho. Aí tem que exercitar a humildade. A humildade é a chave que dá acesso a entrar nesse reino. Ananias o conduz. Ele lembra-se de seu velho mestre, que foi o seu mestre lá no Sinédrio, que o transformou num doutor da lei, que era um fariseu de alta qualidade, um homem de muita sensibilidade, Gamaliel. Ele sabe que Gamaliel estava já aposentado e estaria na região de Damasco. Ele consegue chegar até Gamaliel, os familiares e até o próprio Gamaliel. Aí ele volta a receber lições do velho mestre, que aposentado já era amigo de Pedro, o apóstolo Pedro. Gamaliel já era um cristão convertido, tido pela família como um homem desequilibrado pelas ideias que ele trazia, exatamente as ideias cristãs. E com o apoio e orientação de Gamaliel, ele vai reiniciar uma nova fase. E esta fase significa se reorganizar em termos, digamos assim, de convicções, modificar os em termos de caráter, inclusive. Então ele vai para um deserto, porque ele vai para Palmira, uma cidade no deserto da Síria, que ficava nas proximidades de vários oásis. E lá onde um irmão de Gamaliel tinha interesses comerciais, né, negócio de questão de tecelagem. Então ele vai para um daqueles oásis e se instala, conduzido num oásis onde tinha um casal de cristãos, jovens cristãos, judeus, que estavam ali exatamente por terem sido escorraçados de Jerusalém pelos seguidores de Paulo. E aquele pessoal os acolhe, aquele casal o acolhe, e ele passa, em resumo, ele passa 3 anos ali de reeducação e de aprendizagem. Curioso, e um fator muito interessante. Ele vai para esse local porque, a partir de uma
de um fator muito interessante que ocorre com os judeus, ou pelo menos naquela época se dizia que todo judeu, de qualquer casta, de qualquer nível social, costumava a direcionar seus filhos homens, meninos ainda, para aprender uma profissão, qualquer profissão. E Paulo foi levado a ser, ele preferiu e foi levado a ser tecelão, por isso que ele cresceu ao Oásis, porque no Oásis tinha uma instalações de fazer tecelagens de tapetes, e ele foi para lá. Ele, ao longo desses 3 anos, reaprendeu, aprendeu, meditou, se transformou, digamos assim, se preparou para uma nova fase. Ele adentrou no reino dos céus, ou no caminho que leva ao reino dos céus. É a porta estreita que Jesus fazia. É preciso trilhar o caminho estreito para chegar à porta estreita. Então ele estava agora trilhando fazendo essa trilha estreita, a fim de realizar o trabalho que todos nós sabemos que ele fez depois. Interessante que neste processo verifica-se que ele não, as demais coisas, as coisas necessárias à sobrevivência, para ele não era um problema. O essencial, o primeiro, a busca do primeiro objetivo, que é o lado espiritual, ele estava num processo intenso de reformulação e passou por todas essas coisas. Mas nunca lhe faltaram os meios de sobrevivência. Ele era ali um assalariado. Então ele foi se preparar, inclusive, para quando retornar e exercer a sua função de apóstolo, como ele realmente fez, e ele sempre se apresentava como um tecelão. Então ele não dependia de ninguém. Então os meios sempre há. Então, como diz, Deus não desampara. Deus atende, como diz, ele mesmo diz nos seus ensinamentos. Deus não deixa ninguém desamparado. Cada um faz a sua parte. Então, é interessante observarmos esses aspectos dentro do Evangelho, no sentido de que, da coerência que existe em essência com a vida real. Então, quando nós chegamos na doutrina espírita, Allan Kardec, lá no capítulo, parece que é 24, ou é 25, não me lembro bem, 23 ou 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele buscar e achareis, ele vai nos abordar esses aspectos do reino dos céus, e mostrar, e inclusive citar esses ensinamentos de Jesus, dizendo que, se fosse pegar o pé da letra, poderia parecer que Jesus estava falando um absurdo, mas na verdade, ele contrariava todos os outros ensinamentos que ele fez ao longo da sua passagem aqui. Mas na verdade, o que se tem que extrair de tudo isso é que Jesus estava a nos orientar a transmitir aos seus seguidores, aos apóstolos e por extensão a todos nós, é o desapego. O desapego às coisas materiais e buscar prioridade às coisas efetivas, as que são verdadeiras, são as realizações, as conquistas da alma, as conquistas do espírito que abrem caminho para a nossa felicidade. Daí que nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor dizendo, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças abrindo aquele discurso monumental e começa com o bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a conquista do reino dos céus tem início na humildade, no exercício da humildade para a conquista das demais coisas. Né? As demais coisas vêm naturalmente. E, no caso aí, eu estou me referindo às conquistas espirituais. São os exercícios que fizermos de boa vontade, conscientemente, visando ao nosso crescimento. Sabemos que, e os Espíritos vêm nos dizer isso com largueza, que chegamos no mundo espiritual, nós não levamos nada daqui, ninguém nos pergunta o que fizemos, o que somos, o título que tivemos, a riqueza que tivemos, as conquistas que tivemos. Nós levamos, sim, nós levamos as nossas verdadeiras conquistas. Eu agora me lembro de Pastorino, ainda, ele, abordando esses assuntos, ele ilustra a sua conversa com uma historinha que ele diz que se refere seria de um grande fazendeiro americano. Ele ouviu um bispo falando, nada é de ninguém, falando em relação de vida, associando com questões espirituais, nada
é de ninguém. O fazendeiro então convidou, tinha ligações com ele, convidou-o para visitar a sua propriedade, as suas imensas propriedades. E ele foi, chegando lá, antes do almoço, do período do almoço, eles saíram para ele convidou o bispo para fazer uma visita às suas propriedades. E mostrou tudo que tinha, quanto suas realizações. Ao retornar, já em casa, tomando um aperitivo, esperando o almoço, ele aí se voltou para o bispo e disse: Senhor bispo, o senhor viu tudo isso aí? Então tudo isso é meu ou não é? Porque eu comprei, paguei, fiz todas as benfeitorias com o meu esforço, com o meu dinheiro. É meu ou não é? O bispo tomou um trago e se voltou para ele e disse: me faça essa pergunta daqui a 100 anos. Eu acho que dá para entender se efetivamente eram coisas que lhe pertenciam ou não pertenciam. É essa noção de saber escolher, saber dar prioridade ao que é efetivamente mais interessante para as nossas vidas. E hoje nós não podemos mais ignorar essas coisas. Há 2000 anos o Evangelho está aí nos convidando para essas opções, para fazermos a opção e não perdermos tempo, porque o tempo passa, a encarnação se vai e nós poderemos ter depois muitos arrependimentos quando muita coisa boa poderíamos fazer. Perfeitos não chegaremos de uma hora para nos tornaremos de uma hora para outra, mas poderemos adentrar neste universo de alegrias ou de conquistas de alegrias, de felicidades, a felicidade relativa que se refere ao Evangelho, dentro das possibilidades de cada um no seu passo, mas todos visando o caminho da redenção. É para isso que a doutrina espírita vem nos alertar. O Evangelho segundo o Espiritismo é a fonte extraordinária de conformação, de consolação, no caso dos sofrimentos, de orientação. A doutrina espírita como um todo nos oferece informações que iluminam a consciência e consolam o coração. Portanto, irmãos, com estas simples e singelas observações, anotações, nós queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos conversando, rogando a Jesus que nos ilumine sempre e nos abençoe. Assim seja.